Mas aqui entra a maior loucura de todas. Como são as próprias federações que têm que votar a favor dessa ideia, ele disse que as que votarem a favor vão receber 40 milhões de dólares. E as que votarem contra vão receber apenas 10 milhões. Ou seja, além de querer vender parte da Copa do Mundo para investidores que poderiam mexer nas regras da principal competição do planeta, ele praticamente estava comprando voto. Imagina você ter em mãos o maior poder que existe no futebol e agora, por conta da sua própria ganância, tá a um passo de perder tudo. Me fala qual é o sentido de fazer uma Copa do Mundo no Catar. Me fala qual é o sentido de fazer uma Copa do Mundo na Arábia Saudita. Pra que escolher como sede países que nem ligam pro esporte e quebram todo o clima da competição? Bom, a resposta para tudo isso é muito fácil. Dinheiro. Brasil, África do Sul, México, Copas em países que respiram o esporte são muito mais especiais. Pena que o atual presidente da maior entidade do futebol não tá nem ligando pra isso. Rapaziada, o ingresso mais barato que eu encontrei na Copa tava 4 mil reais. Qual é o sentido disso? Até a decisão de terem mais seleções na Copa foi completamente pautada no dinheiro que isso iria trazer. Mais jogos traz mais dinheiro. Só que eu não vou reclamar desse ponto em específico porque o formato com 48 seleções no final ficou muito legal. Mas é claro que foi uma mudança zero pautada no entretenimento dos amantes de futebol. Os absurdos do Infantino em busca de bons relacionamentos continuaram quando ele volta atrás de um cartão vermelho claro pro balobum dos Estados Unidos. E não, eu não sou ingênuo, a gente não pode ser ingênuo. É lógico que qualquer presidente que assumir a FIFA vai pensar sim nos fins lucrativos, vai sim tomar decisões pautadas no lucro e em preservar sua própria imagem. Mas existem limites que, quando são ultrapassados, viram desrespeito absoluto com todos os amantes de futebol. E essa semana o Infantino ultrapassou e muito esse limite. Ele veio com a grande ideia de vender a Copa do Mundo, explicando de uma forma bem prática. Ele criou uma empresa avaliada em 20 bilhões de dólares que iria ter os direitos de toda a Copa do Mundo. Aí, pra ganhar mais dinheiro, a FIFA queria vender até 30% dessa empresa para investidores, o que seria por volta de 5 bilhões de dólares. E o Infantino prometeu que parte desse dinheiro seria usado para reinvestir no futebol, como se ele realmente importasse muito com isso. E a outra parte da grana, ele distribuiria entre as federações de cada continente. Mas aqui entra a maior loucura de todas. Como são as próprias federações que têm que votar a favor dessa ideia, ele disse que as que votarem a favor vão receber 40 milhões de dólares. E as que votarem contra vão receber apenas 10 milhões. Ou seja, além de querer vender parte da Copa do Mundo para investidores que poderiam mexer nas regras da principal competição do planeta, ele praticamente estava comprando votos para que isso acontecesse. Mas para nossa sorte existe a UEFA, que de cara foi contra a ideia, disse que se isso fosse pra frente, nenhuma seleção europeia jogaria a Copa do Mundo. E o pior é que o Infantino já tava com tudo certo para ser reeleito presidente da FIFA. Ele iria ser o único candidato. Mas por esse último caso absurdo, a UEFA, a CONCACAF e parte das nações da Ásia estão totalmente contra o Infantino e cada vez cresce mais movimento a favor do Vitor Montagliani se eleger ao cargo. Ele hoje é o presidente da CONCACAF e está sendo o nome escolhido para disputar em uma eleição contra o Infantino. E se isso acontecer, o homem que tinha todo o futebol nas mãos pode perder tudo por conta da própria ganância de querer cada vez mais e mais. A verdade é que quando o futebol vira político, a essência do esporte é deixada